e o processo. Se o réu não está obrigado a falar, está cristalino que não precisa mentir. Como ensina Andrei Borges de Mendonça, Prisão e Outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, método, página 194, parece-nos assim que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar, até porque para isso já há uma circunstância atenuante genérica, mas apenas negando que ao juiz e ao poder judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e perante um agente do Estado possa mentir livremente, como se isso fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente. Ora, como a mentira tem por escopo iludir os jurados, ludibriar o ex-adverso, enganar a coletividade e provocar um erro judiciário, tal circunstância negativa sobre a personalidade do acusado será sopesada pelo juiz presidente na fixação da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal. A mentira jamais poderá ser interpretada como direito íncito, mas como subterfúgio repudiável ao exercício da atividade investigativa e judicante. Parafraseando Pedro Reis, Dever de Verdade, Direito de Mentir, História do Pensamento Jurídico, revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, páginas 457 e 462, respectivamente, é de ter-se sempre em conta que onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira, pelo que do direito de calar não decorre um direito de falsear uma declaração. Para Antônio Pedro Barbas Homem, O que é Direito, Lisboa, Princípio Editora, Reimpressão 2007, página 66, a verdade brilha e guia a nossa liberdade e a nossa vontade, ao passo que a mentira, ao contrário, conduz à escuridão e ao vazio. Não se exige o heroísmo do acusado de dizer a verdade autoincriminadora, ou seja, o comportamento de dizer a verdade não é imposto, mas isso não quer dizer que exista o direito de mentir. De acordo com Teodomiro Dias Neto, O Direito ao Silêncio, Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano, Revista Brasileira de Ciências Criminais, número 19, São Paulo, RT, 1997, página 187. A por de Tiago Bottino, O Direito ao Silêncio na Jurisprudência do STF, São Paulo, Campo Jurídico, 2008, página 73. A jurisprudência alemã tem, contrariamente da doutrina, assumido posição diversa no que se refere à pena ao interpretar a mentira como indício de personalidade do acusado. Diga-se, por fim, que ao lado dos direitos fundamentais existe uma segunda dimensão, representada pelos deveres fundamentais, isto é, o dever do homem de respeitar determinados valores relevantes para a vida em comunidade, de tal modo que os direitos devem ser os canais institucionais que permitam a realização dos deveres. Em relação à personalidade, aumentei a pena em mais 2 anos. O motivo do crime foi torpe, consistente no rompimento do relacionamento amoroso. Muitos crimes são cometidos em nome do amor, mas que tipo de amor é esse que se transforma em obsessão? Pois o que se quer, no fundo, é subjugar a pessoa no que diz amar. O amor é a palavra usada como desculpa para se cometer atrocidades com a pessoa amada. Quando é o amor o que se sente, não há o mínimo desejo de se livrar da pessoa amada. O que se denota claramente no caso concreto é a força, poder e o domínio que se quer ter sobre a vítima de um crime passional. Não confundas o amor com o delírio de posse, que acarreta os piores sofrimentos como depressão, sintomas psicossomáticos, ansiedade, baixa autoestima, entre outros. Porque, contrariamente à opinião comum, sentimento, amor não faz sofrer. O instinto de propriedade, que é contrário do amor, esse é que faz sofrer. O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca. Resumindo, os gestos de amor são humildes e jamais podem levar à morte da pessoa amada. É imperioso punir de forma mais gravosa aquele que submete mulher à violência, como aqui, mais 1 ano em relação à pena. Já as circunstâncias evidenciam dolo intenso, eis que exorbitaram que é inerente ao tipo, na medida em que o acusado agiu premeditadamente, aproveitando-se do fato de a vítima ser sua ex-namorada, a qual foi atraída ardilosamente para uma cilada, consumando o crime em lugar ermo para dificultar a descoberta e garantir a impunidade, tanto que o corpo permaneceu por longo tempo imerso nas águas de uma represa situada no município de Nazaré Paulista, sendo encontrado em avançado estado de decomposição.
Tais circunstâncias demonstram que o fato em questão não constituiu um episódio acidental na vida do réu, identificando o verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade. Mais um ano. As consequências, como ensina Guilherme Nucci, são um mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. Código Penal Comentado, 10ª edição, São Paulo, RT 2010, página 407. Em caso, foram graves, pois a vida de uma jovem de 28 anos foi ceifada subitamente, provocando danos psicológicos incomensuráveis e irreparáveis aos familiares. O sentimento que toma conta da família em uma perda ultrajante, desumana e diabólica é intangível. A saudade inextinguível os acompanhará enquanto viverem. Nesse mesmo contexto, também deve ser levada em conta a comoção social, o sentimento de revolta e agressão à sociedade ordeira. A repercussão social ultrapassou as fronteiras deste município, mercê da divulgação e da crítica jornalística salutar. A insurgência da sociedade, que não se cansa de implorar pela paz, também foi marcante no episódio dos autos. A violência que encampa todos os níveis da sociedade brasileira já sensibilizou os nossos legisladores, que os levou a elaborar um regramento procedimental mais célere e rígido, inclusive quanto aos prazos processuais. Realmente, já não era sem tempo. Mas, em minha modesta opinião, ainda há espaço para novos avanços. Mais um ano. Em relação ao comportamento da vítima, de nenhum modo contribuiu para a ocorrência do fato criminoso. Mais um ano. Por fim, esclareço que, tendo em conta que o Conselho de Sentença acolheu as 3 qualificadoras admitidas na pronúncia, o meio cruel será utilizado para qualificar o crime. A fim de evitar um bis in idem, a torpeza, sendo o móvel da ação criminosa e já sendo considerada em momento anterior, deixará de ser sopesada. A dissimulação, reconhecida pelo jurado, será analisada na próxima etapa da dosimetria da pena, notadamente como circunstância agravante à luz do disposto no artigo 61, inciso 2º, a linha C do Código Penal. Cito diversos julgados para tal finalidade. Fixo, pois, a pena base em 19 anos de reclusão. Conforme mencionado alhures, se conhece a qualificadora do recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, passando a reprimenda ao patamar de 20 anos de reclusão. Sanção que torna definitiva a míngua de outros elementos que justifiquem qualquer alteração. O regime de rigor deverá ser o fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 11.464/2007. Ademais, a quantidade da pena, superior a 8 anos de prisão, por si só, obriga a fixação do regime prisional mais severo. Por força do parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, com a nova redação dada pela Lei 12.736/12, deverá o juiz da esfera de conhecimento, após fixar a pena definitiva e o regime inaugural de cumprimento da expiação, dedicar um novo capítulo na sentença condenatória para análise de eventual progressão de regime. Entre mentes, o desconto imposto pela novel legislação deve ser ponderado à luz das regras esculpidas na Lei de Execução Penal e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime impróprio, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal. Em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Em outras palavras, o período de detração para fins de progressão de regime prisional já na fase de conhecimento, além de corresponder às frações de 1/6 crimes comuns, ou 2/5 ou 3/5 crimes hediondos, primários ou reincidentes, não tem o condão de desautorizar o juiz na aferição do mérito sentenciado, que será verificado pelo atestado de comportamento carcerário, em alguns casos de parecer criminológico, notadamente quando houver necessidade de um exame mais acurado sobre o progresso de ressocialização. Cumpre registrar que a inovação legislativa institui uma interação entre as jurisdições penais de conhecimento e executiva, propiciando ao magistrado da primeira etapa de cognição reconhecimento de eventual progressão de regime prisional, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei de regência. Pensar de forma diversa é fornecer um tratamento não isonômico a pessoas em situação jurídica semelhante, vaticinando inclusive a sua inconstitucionalidade. No caso, não há como aplicar o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de requisito objetivo.
em face do direito adquirido, como a condenação criminal que ainda não transitou em julgado, ocorreu em data posterior à consumação do ato jurídico perfeito, o resguardo dos proventos decorrentes de sua aposentadoria é medida de rigor. Tendo em vista que o réu respondeu ao processo preso por força de prisão preventiva, não teria sentido que só após a condenação viesse a ser solto, sobretudo quando subsistem os motivos da custódia cautelar, inteligência do artigo 492, inciso 1º, a linha E do Código de Processo Penal. Crime gravíssimo em que a periculosidade do agente está íncita em sua conduta, autorizando a manutenção no cárcere para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Em seguida, providencia a serventia a expedição de guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta, arquivando-se os autos observadas cautelas de estilo. Não havendo pedido da parte representante legal da vítima, incabível a condenação e indenização mínima, CPP, artigo 387-4, pois, do contrário, ocorrerá um julgamento extra petita. Condena o réu ao pagamento de 100 UFESPs, inteligência do artigo 4º, parágrafo 9º, a linha A da Lei 11.608/03. Lida presente sentença em plenário, dá-se publicado e intimadas as partes, registre-se, comunique-se. Guarulhos, 15 de março de 2013, às 17 horas e 35 minutos. 14 de março de 2013, às 17 horas e 35 minutos. Leandro Jorge Bittencourt Cano, juiz-presidente. Do outro promotor, tem algum requerimento a fazer? Nenhum. Assistente, algum requerimento? Nenhum, excelência. Defensores, algum requerimento? Agradeço as palavras que foram dirigidas pelo nobre representante do Ministério Público, o ilustre assistente, os ínclitos defensores. Agradeço a Deus pela ter me dado sabedoria para conduzir essa causa. As partes, ao presidente do Tribunal de Justiça, assessoria de imprensa, segurança do Tribunal de Justiça, policiais militares, o pessoal do STI, o juiz Luiz Mouro Cavalcante, da Justiça Militar, os policiais do Romão Gomes também. E, por fim, eu deixei os senhores da imprensa. Eu gostaria de agradecer os senhores. Eu tive um contato durante essa semana bem produtivo. Aprendi muito com os senhores. E essa questão de respeito, ela tem que ser mútua. Não só dos juízes, mas também dos senhores. E essa questão, ela tem que ser tratada de uma forma mais transparente. Por isso que me levou a ter essa coragem de realizar esse julgamento nesse dia, para mostrar um poder judiciário diferente, contribuindo para esse estabelecimento da cidadania. O julgamento está encerrado, muito obrigado a todos, e estamos encerrados. Podem parar a gravação, por favor.